Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A vida hoje em dia é muito ocupada e é fácil uma pessoa ficar ansiosa por certas coisas na vida, ter uma ansiedade por coisas na vida. E então Jesus Cristo disse, como lemos aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes." E uma pessoa não sabe, eu não sei, mas pessoas têm várias ansiedades. Mas a solução que Jesus Cristo deu foi a seguinte. Porque veja no versículo 31, diz assim: "Porquanto não vos inquieteis, dizendo que vamos comer, que beberemos, ou como nos vestiremos, como é que isto vai acontecer, como é que aquilo vai correr bem, não vai correr bem." Estas preocupações todas que temos. Mas ele diz, Jesus Cristo diz: "Buscai primeiro, pois," no versículo 33, "buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino." Isto é o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça de Deus. "E todas estas coisas vos serão acrescentadas." E tudo se encaixará na maneira que Deus quer. Mas temos de ter esta prioridade de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar a justiça de Deus. Queridos irmãos, como eu mencionei num sermão passado, é fácil esta busca da justiça se tornar numa autojustiça. E eu expliquei como evitarmos isso, porque é a justiça de Deus e não a nossa autojustiça. Mas vejam, um bocadinho mais tarde, em Mateus 23, Jesus Cristo estava a falar com multidões, e ele estava a falar acerca dos escribas e dos fariseus, e diz um ponto muito importante acerca dos escribas e fariseus. Diz assim, no versículo 23, Mateus 23, 23: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do caminho, e tendes negligenciado." Sim, deviam ter dado o dízimo, não está a dizer que não deviam ter dado o dízimo, mas são hipócritas, porque fazem as coisas que são visíveis, que as outras pessoas veem. "E tendes negligenciado." Não tens dado uma importância assim tão grande aos preceitos mais importantes da lei. E, queridos irmãos, aí está um ponto importante. Sim, para evitarmos a ansiedade, precisamos de focar, pôr o reino de Deus primeiro e a sua justiça. Mas vejam como os fariseus estavam a distorcer isto, e estavam a negligenciar os pontos mais importantes da lei. Sim, porque estavam a buscar a sua autojustiça em vez da justiça de Deus. E vejam como Jesus Cristo escreve. Os preceitos, os pontos mais importantes da lei são a justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. A misericórdia e a fé. Queridos irmãos, aqui estão pontos importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Eu quero hoje, queridos irmãos, pôr um foco mais detalhado na combinação destas duas, da justiça e a misericórdia. Sim, temos de buscar o reino de Deus primeiro e a sua justiça. Mas a justiça não é esta autojustiça que eu sou melhor que outros, porque aí essa justiça então pode se tornar, quando é uma autojustiça que eu sou melhor que outros, eu estou a seguir o caminho de Deus melhor que outros, pode se tornar um ponto de estarmos
a julgar ou a condenar os outros. E o que Jesus Cristo disse, os preceitos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Extremamente importante, irmãos. Então, em primeiro lugar, vamos ver que vai haver um dia de julgamento. Sim, vai haver um dia de julgamento. Qualquer julgamento, de uma maneira geral, há sempre um tempo de provação. Por exemplo, uma pessoa está condenada ou tem um período de prisão e depois tem que demonstrar uma mudança, uma provação, ou pagar um certo tempo. Às vezes as pessoas são liberadas em certas condições, um período de provação. E assim, dando uma oportunidade para arrependimento e aprendizagem através de uma mudança de vida. Para não continuarem da mesma maneira, porque senão vão de volta para a prisão. A vida cristã é do mesmo método, irmãos, do mesmo género. Deus nos dá tempo. Tempo para nos arrependermos. E quando Ele nos dá tempo para nos arrependermos, aí está a paciência de Deus. A paciência de Deus é tão grande para que nós nos arrependamos. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 diz assim: a bondade de Deus, no versículo 4, vou ler o versículo inteiro, ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade. Queridos irmãos, espero que entendam isto. Sim, Deus quer que pratiquemos as coisas corretas, justamente. Mas, vejam, estamos a desprezar a riqueza da bondade e da tolerância e da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você pode estar numa posição a pensar, olha, eu estou arrependido, eu estou a fazer as coisas de Deus, eu estou no caminho certo, mas aqueles que tiveram esta oportunidade agora se desviaram. E porque se desviaram, estão condenados ao lago do fogo. Desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz essas pessoas ao arrependimento. Queridos irmãos, temos que entender este princípio importante da misericórdia. Porque os preceitos importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, sim, tem que praticar o que é justo. Mas Deus é misericordioso para conosco e paciente. Na fé é que nós nos arrependamos. E por isso os preceitos importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. São os três em conjuntos. Justiça, sim, tem que obedecer às leis de Deus. Mas se não estão a obedecer às leis de Deus, Deus às vezes dá um certo tempo na bondade, na esperança, que as pessoas se arrependam. Quem sou eu, quem é você de estar a dizer, olha, esta pessoa que se desviou já está condenada à segunda morte. Você não tem direito de fazer isso. Você não é juiz. Mas a sua responsabilidade e a minha responsabilidade é de sermos uma luz, é de sermos um exemplo, é de sermos bondosos,
é para imitarmos a Deus. Porquê? Porque se nós não demonstrarmos carinho e amor com estas pessoas, vamos começar a tratá-las de uma maneira que tem um certo desprezo, e um dia, quando elas se arrependerem, não vão encontrar o carinho de você que precisam e que necessitam. Precisamos ter cuidado, irmãos, de não sermos assim tão duros e implementar nas nossas mentes um pensamento, ou autorizar nas nossas mentes um pensamento a dizer aquelas pessoas estão condenadas. Queridos irmãos, você não sabe o coração dessas pessoas, não sabe o coração de Deus, não sabe quanto tempo é que Deus está a dar a essas pessoas. Enquanto há vida, há esperança. E mesmo depois que morreram, eu não sei os corações dessas pessoas, se Deus as vai condenar imediatamente ou não. Eu não sei em que ressurreição vão estar, se vão estar no lado do fogo ou se Deus acha que ainda não tiveram oportunidade. Talvez eu pense que tiveram oportunidade. Mas o que eu penso não importa. O que importa é que Deus pensa. E por isso eu não estou a julgar essas pessoas. E não vou as condenar. Eu vou deixar o julgamento nas mãos de Jesus Cristo. E eu tenho confiança que Ele fará o julgamento da maneira correta. Por isso, há um julgamento, e vai haver um julgamento final, mas também há misericórdia. E a misericórdia vence sobre o julgamento. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos irmãos, você e eu estamos a ser julgados hoje. Quer dizer que estamos neste julgamento e estamos neste período de provação. Mas, queridos irmãos, não é a minha responsabilidade, nem é a sua, de estar a julgar o seu irmão, a ver se ele está a conduzir-se bem ou não. Isso não é a minha responsabilidade. Sim, temos certas responsabilidades neste processo, eu vou explicar isso em um bocadinho maior detalhe daqui a pouco, mas vai haver um julgamento. O julgamento na Igreja de Deus está a começar agora. O resto do mundo vai ser julgado depois no dia do juízo. Vejam, por exemplo, em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 diz quando Jesus Cristo vier, no Apocalipse capítulo 11. Versículo 15. E vi no céu outro sinal, Apocalipse 11, versículo 15. Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E então vejam, no versículo 18, na verdade as nações se enfureceram. Chegou também a ira do Senhor, a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos seus servos e profetas, e para destruir os que destroem a terra. Mas para serem julgados os mortos. Vai haver um período em que Deus, através de Jesus Cristo, ou noutras palavras, o próprio Jesus Cristo é que nos vai julgar. É que vai julgar os mortos e vai decidir. Este vai estar na primeira ressurreição e este vai estar na segunda. É decisão dele. Ou este vai para o lago do fogo. É decisão dele. Não é minha e não é sua.
Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Veja assim: e viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Aqui é Jesus Cristo neste cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel. Este é o quinto cavaleiro do Apocalipse, porque conhecemos os primeiros 4 cavaleiros, nos primeiros 4 selos, mas ao fim aqui está o quinto cavaleiro, que é Jesus Cristo. E este cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vai atuar com justiça, para trazer justiça a este mundo imoral e corrupto. Depois vejam também Apocalipse 20, versículo 4 a 6. E vi também tronos, e neles se sentaram aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Isto é, os santos ressuscitados com Jesus Cristo vão então julgar. Ok? E depois, ao fim do versículo, diz: e viveram e reinaram com Cristo durante o milénio. Os restos mortos, os outros, foram 1000 anos depois, ressuscitados 1000 anos depois. Mas aqueles que estão a reinar com Cristo, essa é a primeira ressurreição. Por isso, a primeira ressurreição é quando Cristo vem. A segunda ressurreição é depois do milénio. E por isso, quando Jesus Cristo vem, ele vai julgar e decidir quem vai estar na primeira e na segunda ressurreição. É a decisão dele. Eu não posso estar a criar, a pôr, a fabricar caixas ou situações e dizer: olha, nesta situação a pessoa vai estar na primeira ressurreição, naquela situação vai estar na segunda, aquela ressurreição vai para o lado de fogo. Não é minha responsabilidade fazer isso, irmãos. Não é minha responsabilidade fazer isso. É de Deus, é de Jesus Cristo. Ora, estou eu a dizer que os pecadores não vão para o lago do fogo? Está claro que vão. Está claro que vão. Mas qual de você e eu e de nós é que não é pecador? Então vamos todos para o lago do fogo? Qual é a diferença? É porque nós nos arrependemos. É porque nós estamos a demonstrar frutos. Mas os outros ainda não estão a demonstrar frutos. Mas quem sabe se vão demonstrar frutos depois, mais tarde. Quem sabe se vão demonstrar frutos mais tarde. Vejam, por exemplo, aqui no capítulo 20 da Apocalipse, no versículo 14 a 15. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Quem são essas pessoas? Posso eu começar a olhar para esta pessoa, para este indivíduo, aquele indivíduo, por exemplo, olha, o Hitler vai estar no lago de fogo. É bem possível que sim. Mas eu prefiro deixar essa decisão nas mãos de Jesus Cristo. Eu prefiro deixar essa decisão nas mãos de Jesus Cristo. Sim, para mim parece. Dá essas indicações todas. Mas eu não sei o coração, não sei o que Deus autorizou ou não. É, por exemplo, com o faraó. O faraó que teve o coração endurecido e perseguiu os israelitas e deu a eles situações difíceis. Ele vai para o lago do fogo ou não? Queridos irmãos, eu não sei. Sim, os pecadores vão para o lago do fogo. Os pecadores vão para o lago do fogo. Vejam aqui no capítulo 21, versículo 8. Diz assim também: quando os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quer dizer, todos os mentirosos cabe a segunda morte. Qual de você
Qual de vós é que nunca mentiu? Todos os mentirosos vão estar no lago de fogo, a segunda morte. O ponto aqui, irmãos, é que Deus quer o arrependimento. E com esse arrependimento quer um compromisso que a pessoa vai obedecer a Deus. E Deus é que vê os corações. É que se vê se aquela pessoa de facto entendeu ou se está simplesmente a dizer palavras. Se de facto entendeu, se o coração está comprometido. Deus sabe. Eu não sei. Eu faço a minha parte e você deve fazer a sua parte, que é ser uma luz e um exemplo. Mas a sua parte, a minha parte, não é de estar a condenar os outros. Vejam aqui em João, capítulo 5, versículo 22. É importante entendermos quem é que vai julgar. Quem é que vai julgar estas pessoas? Sim, nós vamos estar a julgar com Jesus Cristo, mas o julgamento vai ser de Jesus Cristo. Veja aqui em João 5, versículo 22. João 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. É Jesus Cristo que vai julgar o mundo, que vai julgar os mortos. Você e eu vamos estar mortos. E por isso não vamos estar numa posição de estar a julgar os mortos, porque estamos mortos. É Jesus Cristo que vai julgar. Sim, uma vez depois ressuscitado, há certas coisas, como por exemplo, tipo tribunal e coisas, juízes e outros, que Jesus Cristo vai usar e que vai delegar a nós certas responsabilidades. Mas vejam também em João 7, versículo 24. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Aí está o que nós temos que estar a aprender nesta vida. Porque Jesus Cristo não vai julgar de acordo com a aparência. Sim, a aparência é que esta pessoa estava na igreja, agora saiu da igreja, e por isso a aparência é que esta pessoa deixou o caminho de Deus. Como é que você sabe o coração dessa pessoa? E por isso, como é que você pode julgar retamente? Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Por isso é que lemos em Mateus capítulo 7. Leiam comigo, se faz favor, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejam julgados. Se você e se eu estamos a julgar pessoas que, por exemplo, julgamos ou pensamos que foram chamadas e que se deviam ter arrependido e porque deviam ter feito o compromisso ou não compromisso porque souberam suficiente ou não suficiente, se nós estamos a julgar essas pessoas a dizer, olha, por isso vão para o lago de fogo, diz assim, para que não sejam julgados. Porque, irmãos, eu preciso da misericórdia de Deus. E acho que você também precisa. Eu preciso da misericórdia de Deus. E acho que você também precisa. Queridos irmãos, por que é que pregamos a boa nova do reino de Deus? Mateus 24, 14. Pregai a boa nova do reino de Deus como testemunho ao mundo. Não estamos a pregar para os condenar à segunda morte. Estamos a pregar como um testemunho. Para quando estas coisas acontecerem, poderem se arrepender, Deus tem paciência. Deus tem misericórdia. Por favor, irmãos, não se ponham numa posição de estar a julgar as outras pessoas.
demonstrem misericórdia para com o próximo. Estou a dizer que, por isso, sou liberal e que podem desobedecer às leis de Deus assim? Não! Não! Temos que obedecer às leis de Deus. Mas o que estou a dizer é que não julguem os outros. Porque o juízo, esse julgamento, é de Jesus Cristo. O julgamento dos mortos. Se vão ter vida eterna ou não. É decisão de Jesus Cristo. Como lemos em João 5:22, que disse que o Pai delegou todo o julgamento ao Filho. Queridos irmãos, sim, existem muitos problemas no mundo cristão. Sim, existem muitos problemas entre os da igreja. Mas um dos problemas que existe na igreja é a falta da aplicação de, como diz aqui, de justiça correta. Reta justiça. Aí está um problema grande. Está um problema grande. Queridos irmãos, sabemos que os pecadores certamente vão receber a recompensa do lago de fogo. Sem dúvida. Não estou a dizer não a isso. Mas o que eu estou a dizer é que não sabemos se essas pessoas ainda se vão arrepender ou não. E isso é decisão de Deus, é decisão dele, sabe quando acabou a sua obra na vida deles. É obra de Deus na vida deles. É Deus que está a trabalhar no coração deles para os levar ao arrependimento. E você e eu não sabemos se Deus já completou a sua obra com essas pessoas. Por isso, não esteja a dar um pré-julgamento antes de Deus o fazer. Vejam a analogia de Lucas 15. Lucas 15. Vocês sabem esta história, esta parábola, muito bem. Começa no versículo 11. Não vou ler a palavra, mas vou descrever, que é acerca do filho pródigo. Havia um homem, tinha 2 filhos, e um deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele partiu os seus haveres. Passados uns dias, esse filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Desperdiçou. Queridos irmãos, olhem para esta parábola com um princípio espiritual. Vamos elevar esta parábola a um princípio espiritual. Está aqui pessoas na igreja, irmãos na igreja. Podem ser irmãos físicos, podem ser... Não, mas são irmãos na igreja. Neste exemplo, elevando esta analogia a um princípio espiritual. Sim, esta parábola aqui é irmãos físicos, mas estou a elevar esta analogia numa comparação espiritual. E por isso estou a dizer aqui, há irmãos na igreja. E uns mantêm-se fiéis. E outros chegam a um certo ponto. Olha, eu vou para o mundão. Vou sair da igreja, eu vou para o mundão. É o que está a acontecer aqui. Este filho saiu, foi para uma terra distante, para o mundão, e dissipou os seus bens. Estragou a sua vida. Com os seus bens. Tinha saúde, tinha sei lá o quê. E fez coisas erradas. Talvez até tenha estragado em parte a sua mente, porque talvez envolveu-se em drogas e coisas assim, que já não pensa da maneira que é correta, que ficou afetado com coisas, está a fumar e está a fazer coisas que não devia de fazer e está a magoar o seu corpo físico
e espiritual e emocional e a fazer coisas que está a estragar, está a dissipar os seus bens. Estão a entender, irmão? Estou a levar esta parábola a uma analogia espiritual. Agora, vocês sabem a parábola? E um dia ele se arrependeu. Eu disse, eu vou à casa do meu pai. E qual seria a sua atitude? Olha, este homem fez isto, fez aquilo, não pode vir de volta para a igreja. E o pai disse, fazer uma festa, seja bem-vindo de volta à igreja. Sim, vai ter uma recompensa diferente, porque o pai disse ao filho que tinha-se mantido fiel, tudo que eu tenho teu é agora, uma recompensa diferente, mas foi bem-vindo ao corpo de Cristo, nesta analogia espiritual. Vemos como a mente do pai é diferente da nossa mente. O pai, quando há arrependimento, e ele sabe quando há verdadeiro arrependimento, porque ele vê os corações, ele encoraja esse, digamos assim, filho, que seguiu o caminho errado. Ele encoraja e abre as mãos e o diz, vem. Queridos irmãos, há 20 e tal anos, ou que foi, houve uma grande heresia na igreja. E muitas pessoas se desviaram da fé. No último ano, eu vi pessoas, e vimos várias, pessoas que se tinham desviado da fé, que vieram de volta para a igreja e disseram, como é que vocês me podem receber porque eu fiz isto tudo errado? E o que é que nós fizemos? Lhes demos boas-vindas e bem-vindas e foram bem-vindos na igreja e agora estão tão comprometidos à fé como nunca previamente. E sabem que este é o caminho. Não tenha dúvida. Mas que beleza isso é quando vemos este irmão na fé, que se tinha desviado, 20 ou 30 anos depois, volta e diz, eu sei que este é o caminho, desviei-me, espiritualmente fui um filho pródigo, mas agora este é o caminho, não há outro local onde eu deveria estar. Eu tenho um irmão na congregação, estou a servir nesta exata situação. E cada vez que ele vem comigo, diz, olha, Sr. Jorge, não há outro local onde eu possa estar. Esta é a igreja de Deus. E estou aqui. Como eu posso servir? E ele está comprometido. Está lá todos os sábados. Queridos irmãos, 10 anos atrás, podíamos uma pessoa ter dito, olha, aquele desviou-se, veja a situação em que ele está, bem, vai estar no lago de fogo. E agora, ele se arrependeu e está na igreja. E, queridos irmãos, ele, para mim, este irmão que voltou à fé, porque eu escrevi uma carta e através dessa carta ele sentiu que era Deus que o estava a chamar de volta ao caminho. Me dá grande alegria no meu coração. Me dá um grande encorajamento no meu coração. E por isso, irmãos, precisamos de dar e demonstrar misericórdia àqueles que se desviaram ou que estão desviados. Porque quem sabe
Porque a bondade de Deus é para que eles se voltem e que se arrependam. E a bondade de Deus é demonstrada através de você e de eu. Nós, que entramos em contato com essas pessoas, representamos, como filhos de Deus, representamos Deus a essas pessoas. Eles olham para nós e dizem, sim, estes irmãos na Igreja de Deus estão-me a tratar bem, embora eu me tenha desviado, agora estou arrependido, eu quero voltar. Podem-me receber de volta? Está claro que sim. Que beleza! Que beleza! Vejam em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queridos irmãos, se você é humilde, você não se está a pôr numa posição de juiz. Você não está a usar estes intelectualismo e estas inteligência para ver estas coisas de uma maneira assim, olha isto e tal. Não tem estas coisas a tocar nas orelhas, dizer, olha, eu quero ouvir isto, quero ouvir aquilo, quero fazer coisas, quero coisas novas. Queridos irmãos, não há nada novo. Jesus Cristo nos dá o caminho. É um caminho apertado, mas é direito. Sim, no caminho da justiça, há este caminho em que podemos ser justos demais, e este caminho em que podemos ser negligenciar as coisas, liberais. Não, tem que ser um equilíbrio. Equilíbrio. Ora, aqueles que estão deste lado a seguir uma autojustiça, diz, olha, estes que estão equilibrados são liberais. Mas não, irmãos, temos que estar claramente, com uma mente sã, com a ajuda do Espírito de Deus, a decidir e a ver a justiça de Deus e não a minha autojustiça. Também vemos que podemos cair, mas quando caímos temos que, quando eu digo podemos, não estou a dizer da maneira que temos autorização de cair, mas estamos a dizer que somos seres humanos e acabamos de vez em quando por cair. Embora estejamos na luz, às vezes tropeçamos. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Por isso, podemos, não é que temos autorização, mas pode acontecer que caiamos e quando caímos temos que nos arrepender e voltar. Isto é a justiça de Deus. Por outro lado, tal como o caminho é estreito, é apertado na justiça, não é para a esquerda nem para a direita, igualmente, na misericórdia, também é apertado. Não é uma misericórdia que diz, olha, as pessoas podem pecar e podem fazer o que quiser. Mas, por outro lado, temos que ter uma misericórdia para não estarmos a julgar e a condenar as pessoas. E isso requer termos fé que Deus está em controle. E por isso temos que seguir não a autojustiça, mas a justiça de Deus, não a nossa misericórdia, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia correta, e precisamos de andar em fé que Deus nos ajude neste caminho de justiça e misericórdia, andando humildemente no caminho da fé. Por isso é que diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão. Olha, aquele que se desviou da igreja, que está nesta situação, naquela situação, vai para a segunda morte. Queridos irmãos, aquele que julga o seu irmão fala mal da lei. Porquê? Porque a lei, os preceitos importantes da lei é a justiça e a misericórdia. A misericórdia é um preceito da lei.
Porque Jesus Cristo é o fim da lei e Ele nos demonstra que a lei é aplicada com justiça e misericórdia. E por isso aquele que está a julgar o seu irmão fala mal da lei, porque não está a aplicar misericórdia. E julga a lei. Julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E só um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu irmão? Quem és que julgas o teu irmão? Queridos irmãos, o julgamento tem basicamente dois princípios ou duas possibilidades. Um é discernir, é entender, é separar, é limpar. Quer dizer, uma pessoa está a julgar, está a olhar para esta coisa e diz, olha, não, isto não está certo, isto está sujo. Isto é com licença. Perdão. Isto é um julgamento. Quando vê uma coisa, olha, esta parede está suja, ou a minha vida está suja, tenho que a limpar. Isto é fazer uma decisão, um discernimento, é um julgamento. Com a intenção de limpar, ou de outras palavras, de santificar. Mas há outros entendimento, digamos assim, da palavra julgamento, julgar, que é julgar para condenar, julgar para destruir, para deitar fora. Queridos irmãos, nós precisamos de fazer o primeiro tipo de julgamento, isto é, julgar de uma maneira positiva para ver onde está a sujeira, a imundícia na nossa vida e mudar. E andar no caminho limpo e puro. É como o exemplo das carnes limpas e impuras. Temos de estar sempre a ver se as carnes são limpas ou imundas e não comer as carnes limpas. É um princípio espiritual para o que nós temos que praticar. Estamos a olhar na nossa vida e estamos a analisar os nossos pensamentos, sim, particularmente os nossos pensamentos e o nosso coração. É isto puro? Limpo ou é impuro? E se é impuro, temos que mudar, temos que pedir a Deus a ajuda através do seu Espírito Santo para mudarmos. Vejam em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Vamos começar a ler do versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta, defenda a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? Vamos levantar isto não só um termo físico israelita, mas um termo espiritual da Igreja de Deus. Povo meu, Igreja de Deus, cristãos, o que é que eu te tenho feito? Eu tenho dado a vocês, como cristãos, diz Deus, tantas benções. Veja aqui. Responde. Quando ele estava a falar aqui da nação de Israel, diz, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão, te remi. Para nós, espiritualmente, ele nos fez sair do caminho do pecado. Ele nos redimiu, comprou-nos de volta do pecado, com a vida, com o sangue de Jesus Cristo. E enviei diante de ti
o profeta, o próprio Jesus Cristo e os apóstolos, para nos mostrarem o caminho. Versículo 5, povo meu, lembra-te agora das ideias de Balac, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balão, filho de Beor, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Porque este Balão e Balac, como sabem, o Balão acabou por convencer os israelitas a casarem-se ou misturarem-se com as mulheres moabitas para seguirem esses deuses, e por isso a justiça de Deus foi dura neles, para os trazer ao arrependimento. Para que conheças os atos da justiça de Deus, que vai haver um julgamento. O que está aqui a dizer é que vai haver um julgamento, irmãos. E depois está aqui uma perspectiva correta para os nossos sacrifícios, para como nós nos sacrificamos, como fazemos sacrifícios para Deus. Veja aqui uma perspectiva correta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Quer dizer, vou estar a fazer sacrifícios físicos que estão a demonstrar que eu sou uma grande pessoa e sou muito justo e coisa assim. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Quer dizer, vou eu sacrificar de uma maneira que não vou ter dinheiro nenhum, vou dar tudo às igrejas, às outras pessoas, não vou ter possibilidade de estar numa posição de ter sucesso na vida e de fazer coisas e das coisas ser de uma maneira equilibrada, mas ter um certo sucesso e coisas assim. É isso que Deus quer, que nós estamos a sacrificar tudo e não somos nada? Veja aqui no versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O que é que Deus está a pedir de você? O que é que Deus está a pedir de mim? Isto não é um ponto importante? O que é que Deus quer de mim e de você? O que é que Ele quer que você faça? Pratiques a justiça. Qual é a justiça? Justiça de Deus. Ames a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus em fé, exatamente como lemos em Mateus 23, 23. Isto é o preceito importante da lei. Por isso, irmãos, sim, nós precisamos de ter cuidado de não julgar para condenar, como lemos em Mateus 7, versículo 1. Não julguem, não estejam a condenar os outros, mas precisamos de julgar com justiça reta. Leiam em João 7, versículo 24. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Por isso precisamos julgar, mas de maneira correta. Queridos irmãos, em primeiro lugar, onde é que temos que fazer um julgamento? Vocês sabem que Deus nos deu, ou deu a Adão e a Eva, e nos dá a nós, a oportunidade de escolha. Deu a Adão e a Eva 2 árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Isto é, do conhecimento do bem e do mal, misturando o bem com o mal, decidindo por eu próprio o que é bom, o que é mau. Isto é o caminho da morte. Um bocadinho de verdade com um bocadinho de mentira. Nós temos de ter confiança em Deus, que Ele decide para nós o que é correto, que Ele nos diz o que é
correto e o que é incorreto, o que é bom e o que é mau, e por isso ele nos dá o seu conhecimento e a sua lei, e por isso é que temos que crescer no conhecimento de Jesus Cristo e na aplicação e na graça, aplicando isto com misericórdia. E por isso temos que escolher entre a árvore da vida e da morte, escolher a vida. Queridos irmãos, sim, Deus quer que nós escolhamos, mas que escolhamos a vida, como diz em Deuteronômio 30, versículo 19. Sim, precisamos julgar, mas precisamos julgar quem? Aí está o ponto importante. Precisamos julgar quem? Primeiro Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Aqui está a falar no período acerca da... 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar é julgar, é discernir, é distinguir. Por isso, quem é que você deve julgar? A si mesmo. Não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu filho, não é a sua filha, não é o seu irmão na igreja ou a sua irmã na igreja. Você deve se examinar a si próprio. Você deve julgar a si próprio. Ora, estou eu a dizer que os irmãos na igreja podem estar aí a pecar? Não. Eu estou a rogar e a pedir a vocês todos para obedecerem às leis de Deus. Mas examine-se a si próprio e deixe nas mãos de Deus o julgamento dos outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Isto é, falando dentro do contexto do período da celebração da Páscoa, mas está aqui a falar de um princípio espiritual que é bom examinarmos constantemente. Veja no versículo 31, porque diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você se julga a si próprio, não vai ser julgado por Deus. Por quê? Porque você já julgou a si próprio, identificou onde você precisa mudar, você pediu a Jesus Cristo, a Deus, através de Jesus Cristo, com a ajuda do seu Espírito, para você mudar e para ter as forças para aplicar e pôr a natureza divina na sua vida. E então você vai crescer e não vai ser julgado. Sim, queridos irmãos, como ministros na igreja, ministros têm que fazer certas ações na igreja para o bem do corpo espiritual da igreja. Mas os ministros devem atuar sempre com a intenção, com o desejo do bem, da alegria e do bom sucesso da igreja e dos irmãos. E por isso é que diz em Hebreus 13, versículo 17, Hebreus 13, versículo 17, diz assim, Hebreus 13, versículo 17, obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes. Na Almeida Corrigida e Fiel diz, ao vosso pastor. E sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve
prestar contas. Porque nós, como pastores, vamos ter que prestar contas. E por isso, submetam-se aos ministros. Não é porque eles são autoritários, não, mas que estão a querer o bem do rebanho. Para que façam isso, que os ministros façam isso, com alegria. Para que nós, como pastores, tenham uma alegria a serem os pastores do rebanho da Igreja de Deus. Porque isto não aproveita, que deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo. Quer dizer, que os ministros devem ter a possibilidade, a autoridade, e vocês, como irmãos, de terem a submissão, a obediência, para fazerem as coisas como os ministros pedem, de uma maneira gentil e cuidadosa, com cuidado para com o rebanho, para que os ministros não estejam a gemer, porque isto é tão difícil, as pessoas estão sempre a atacar-nos e coisas assim. O que acontece, irmãos? Acontece. Porque se os irmãos estão a atacar os ministros, isto não é bom para vós. Porque lemos também, quem está a julgar vai ser julgado. Por isso temos de ter cuidado. Queridos irmãos, todos nós ou vamos ser julgados ou vamos receber misericórdia. Ou vamos ser julgados ou vamos receber misericórdia. Vejam em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, porque o juízo é sem misericórdia, isto é, o julgamento, o juízo, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Quero perguntar a você, irmão, no julgamento, você quer que Deus não demonstre misericórdia a você? O que você quer? Você quer que Deus não demonstre misericórdia a você? Ou você quer que Deus dê a você muita misericórdia? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E por isso, ou você vai ser julgado, ou vai receber misericórdia. Por isso, quando você demonstra misericórdia, quando você perdoa, e sei que não é fácil perdoar quando as pessoas magoam a nós, mas diz no Pai Nosso, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos ao próximo, não é? Estamos a perdoar ao próximo? Queridos irmãos, precisamos agora de estar a ser treinados para julgar corretamente. Mas o maior treino é julgarmos a nós próprios. Julgarmos a nós próprios. E demonstrar misericórdia para com o próximo. E quando fazemos isso, temos que andar em fé, na fé de que Deus é fiel e que Deus nos vê os nossos corações e que nos dará o galardão. Porque Ele é o nosso galardoador. É aquele que nos vai dar a recompensa. Por isso, irmãos, nós temos que discernir, separar, santificar a nós próprios. Pôr a justiça de Deus primeiro na nossa vida. Isso nos ajuda a confrontar problemas da ansiedade. Mas além disso, quando somos misericordiosos, então sabemos que Deus vai ser misericordioso para conosco, porque Ele é mais misericordioso do que você e eu somos.
e precisamos da misericórdia de Deus. E isso é um ato de fé. É andar humildemente em fé. Vejam aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Mas quem poderá, no capítulo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, isto é, da vinda de Cristo? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, isto é, os seus ministros, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Queridos irmãos, Deus é o juiz. Ele julgará o mundo corretamente quando ele vier. E então vai haver paz neste mundo. Então vai haver paz neste mundo. Queridos irmãos, é Jesus Cristo que vai trazer paz ao mundo. É Ele que vai trazer o julgamento e a justiça correta ao mundo. É Ele, é nele que devemos de pôr a nossa fé. Aqueles que, depois disto tudo, ainda não se arrependerem, então vão para o lago do fogo. Mas Deus sabe quando é essa hora e Ele decidirá quem eles são. Não é a minha decisão, não é a sua decisão. Queridos irmãos, lembrem-se. Deus fará o julgamento final. Haverá misericórdia ou julgamento. Entretanto, nós temos que aprender a julgar corretamente, com justiça. Com a justiça de Deus. E começamos em nós próprios. Então, depois, podemos olhar e esperar pela vinda de Jesus Cristo, para Ele começar o seu julgamento do mundo, para trazer paz a esta terra. E então poderemos dizer, a sua vontade seja feita, Senhor, na terra, com julgamento e misericórdia.